Um sino ecoa na pequena vila francesa. Não anuncia missa, nem casamento. Anuncia um julgamento. A multidão se aperta diante do tribunal local. Mas o acusado não é um homem. É um porco. Vestido com roupas humanas, acorrentado, será julgado como assassino de uma criança. Essa cena, que hoje parece absurda, foi real na Idade Média. Por séculos, animais foram levados a tribunal, enfrentando juízes, advogados e até sentenças de morte. Porcos enforcados em praça pública, cães acusados de cúmplices em crimes, ratos convocados para responder por destruir plantações. Até gafanhotos foram excomungados por bispos. Por que isso acontecia? Seria superstição? Uma forma de ensinar lições à comunidade? Ou reflexo de uma mentalidade em que todos, homens e animais, estavam sujeitos à mesma lei divina? A cena é grotesca e fascinante ao mesmo tempo. O porco, imóvel diante da multidão, parece compreender seu destino. O carrasco aguarda. O juiz abre o processo com toda a solenidade que seria reservada a um ser humano. O público assiste, em silêncio, dividido entre o horror e a curiosidade. Esses julgamentos nos abrem uma janela para um mundo distante, mas ainda presente em nossa imaginação. Um mundo em que a fronteira entre o humano e o animal era mais tênue do que acreditamos, onde o medo do pecado, da desordem e do caos social podia transformar qualquer criatura em réu. Mas o que realmente motivava esses processos bizarros? E quais histórias incríveis ficaram registradas nos documentos das cortes medievais? É isso que vamos explorar agora. Na Idade Média, a vida cotidiana era regida por uma rede densa de crenças religiosas, normas jurídicas e costumes comunitários. Cada aspecto da existência, desde o nascimento até a morte, estava sob a vigilância da Igreja e da lei. Nesse universo simbólico, até mesmo os animais eram vistos como agentes capazes de cometer crimes, violar a ordem divina e, portanto, responder diante da justiça. Os julgamentos de animais não foram episódios isolados ou meras anedotas folclóricas. Eles aparecem em registros oficiais de diversas regiões da Europa entre os séculos XIII e XVII. França, Suíça, Itália e até mesmo algumas partes da Alemanha documentaram processos formais contra porcos, cavalos, bois, cães, cabras, galos e insetos. O fenômeno revela uma mentalidade marcada pela ideia de que todo ser vivo estava integrado a uma ordem moral universal. Porcos eram os réus mais frequentes. Criados soltos nas aldeias, invadiam hortas, devoravam restos e, por vezes, atacavam crianças. Quando um acidente fatal ocorria, a comunidade exigia reparação. Julgar o animal era, ao mesmo tempo, punir o culpado e reafirmar a autoridade da lei. O animal recebia advogado, testemunhas eram ouvidas, e a sentença podia culminar em enforcamento público. Esses rituais lembravam ao povo que nenhuma vida estava fora do alcance da justiça divina. Havia também julgamentos coletivos. Em certas épocas, pragas de ratos ou de gafanhotos devastavam plantações inteiras. Os camponeses recorriam aos tribunais eclesiásticos para processar os invasores. Os insetos eram convocados por edital a comparecer em juízo. Quando não compareciam, advogados designados levantavam argumentos engenhosos, como o direito das criaturas à sobrevivência. O clero, então, recorria à excomunhão. Pragas eram expulsas da comunidade de fé, como se fossem hereges. Esses casos parecem, à primeira vista, grotescos, mas, no contexto medieval, possuíam sentido profundo. O homem via o mundo como um campo de batalha espiritual, em que o pecado podia corromper não apenas as pessoas, mas também a natureza. Animais que atacavam humanos eram vistos como instrumentos do mal, sinais de desordem cósmica. Julgá-los era uma forma de restaurar o equilíbrio entre o divino e o terreno. Além disso, os julgamentos de animais refletiam uma sociedade na qual a justiça era espetáculo. Cada execução em praça pública servia de lição moral e de reforço à autoridade das instituições. Quando um porco era condenado,
não se tratava apenas de punir uma fera irracional. Tratava-se de reafirmar a vigilância da lei sobre todos, homens e animais. Essa prática também revela uma tensão entre fé e razão. Enquanto a Igreja via nos processos uma forma de impor disciplina espiritual, juristas e eruditos começavam a questionar a lógica de punir seres irracionais. Ainda assim, durante séculos, esses julgamentos persistiram, deixando um rastro de documentos, crônicas e descrições que hoje nos parecem surreais. O pano de fundo histórico, portanto, é um mundo no qual religião, direito e superstição se entrelaçavam. Onde a morte de uma criança podia levar um porco ao cadafalso, onde ratos podiam ser tratados como réus legítimos, e onde o medo da desordem natural se expressava em tribunais que buscavam restaurar a harmonia perdida. É nesse cenário que se desenrolam as histórias extraordinárias dos julgamentos de animais. Histórias que desafiam nossa compreensão moderna da justiça e da moralidade, mas que, ao mesmo tempo, revelam a lógica implacável de uma época em que a ordem divina era soberana. Em 1386, na pequena cidade de Falaise, na Normandia, ocorreu um dos julgamentos de animais mais documentados da Idade Média. Um porco foi acusado de matar uma criança. O processo seguiu com toda a formalidade jurídica. O animal foi levado ao tribunal, recebeu roupas humanas para simbolizar sua condição de réu e, diante da comunidade reunida, foi condenado à morte. O carrasco o enforcou em praça pública, como faria com qualquer criminoso humano. Crônicas da época relatam que a execução atraiu curiosos de várias aldeias vizinhas, transformando-se em um espetáculo moralizante. Casos como esse não eram exceção. Porcos, cães e até cavalos foram frequentemente levados a julgamento. Em muitas aldeias, os animais circulavam soltos pelas ruas, convivendo de perto com as pessoas. Quando um ataque ocorria, a comunidade via necessidade de responsabilização. Não bastava eliminar a ameaça fisicamente, era preciso enquadrá-la no ritual jurídico. O julgamento era uma forma de dar sentido ao caos, de transformar um acidente brutal em um ato compreensível sob a lógica da lei. Os processos podiam ser minuciosos. Testemunhas eram chamadas, descrevendo o ataque, os ferimentos, a cena do crime. Advogados designados para os animais buscavam atenuar a culpa, alegando, por exemplo, provocação da vítima ou negligência dos donos. O detalhe impressionante é que os registros mostram uma seriedade surpreendente. Cada etapa era seguida com rigor. Não se tratava de farsa ou encenação, mas de aplicação da justiça segundo os parâmetros da época. Além dos casos individuais, havia processos coletivos contra pragas agrícolas. Em 1519, por exemplo, na região de Lausanne, camponeses processaram uma infestação de besouros que devorava as vinhas. O tribunal eclesiástico convocou os insetos a comparecer, mas, como era previsível, eles não apareceram. O advogado de defesa, nomeado para representá-los, alegou que os besouros tinham o direito de existir, já que também eram criaturas de Deus. Após semanas de debates, a sentença foi a excomunhão dos insetos, acompanhada de ritos religiosos para expulsá-los da região. Outro episódio ocorreu em Autun, na França, no século XVI, onde ratos foram julgados por devastarem plantações de cevada. O tribunal expediu uma ordem de convocação, lida em praça pública. Quando os ratos não compareceram, o advogado de defesa argumentou que seus clientes não puderam atender porque o caminho estava repleto de gatos, tornando o deslocamento perigoso. Essa defesa, registrada em documentos jurídicos, demonstra não apenas o absurdo da situação, mas também a engenhosidade dos advogados medievais, que levavam a sério sua missão. Esses julgamentos também envolviam elementos simbólicos. Vestir os porcos com roupas humanas antes da execução tinha um sentido pedagógico. Era uma forma de associar o animal ao comportamento humano, reforçando a mensagem de que todo ato criminoso seria punido. Ao mesmo tempo, excomungar insetos ou gafanhotos era uma maneira de usar o peso da religião
para lidar com catástrofes naturais que a ciência da época não conseguia controlar. As comunidades rurais viam nesses processos um modo de restaurar a ordem cósmica. Quando uma criança era morta por um porco, não era apenas uma tragédia doméstica. Era interpretada como sinal de desordem, de desequilíbrio espiritual. O julgamento público simbolizava a reparação do vínculo entre o homem e a ordem divina. Mesmo que o animal não compreendesse, a comunidade assistia, aprendia e se pacificava. Há também registros de julgamentos envolvendo cães. Em um caso documentado no século XV, um cão foi acusado de colaborar com seu dono em um assassinato. O animal foi condenado à morte, refletindo a ideia de cumplicidade entre homem e bicho. Essa visão, que hoje nos parece cruel, estava ligada à concepção medieval de que os animais podiam ser instrumentos de forças malignas. A documentação desses julgamentos sobreviveu em atas, crônicas e até ilustrações. Elas revelam um mundo em que o direito se misturava à religião e ao espetáculo. As execuções em praças públicas não eram apenas punição, mas rituais que reafirmavam a autoridade das instituições e a ordem moral da comunidade. O que poderia parecer apenas superstição, na verdade, era parte integrante de uma lógica social complexa. Esse desenvolvimento do mistério mostra como a mentalidade medieval permitia que o insólito fosse naturalizado. Animais sendo tratados como réus legítimos, insetos recebendo advogados, multidões assistindo a execuções como se fossem cerimônias cívicas. Tudo isso nos leva a perguntar: até que ponto esses julgamentos refletiam medo, superstição ou necessidade real de controle social? À medida que avançamos, veremos que essas práticas não eram unanimemente aceitas. Muitos juristas e pensadores já questionavam a validade de processar seres irracionais. Ainda assim, os julgamentos continuaram a ocorrer, alimentando tanto a imaginação popular quanto os registros históricos. Esses episódios, ao mesmo tempo bizarros e reveladores, formam o coração do mistério. Eles nos permitem vislumbrar uma sociedade que, diante da violência e do caos, escolheu responder com rituais de justiça que hoje nos parecem teatrais, mas que para eles eram profundamente significativos. Os julgamentos de animais, embora aceitos por muitos camponeses e autoridades locais, despertavam intensos debates no interior da própria sociedade medieval. De um lado, havia quem os visse como necessários para manter a ordem moral. De outro, surgiam vozes que questionavam a lógica de punir criaturas irracionais. Esse conflito entre crença popular, autoridade religiosa e pensamento jurídico cria o terreno perfeito para entendermos por que esses processos resistiram por séculos. O primeiro ponto de tensão estava na própria noção de responsabilidade. Como atribuir culpa a um ser incapaz de distinguir entre bem e mal? Juristas mais pragmáticos alegavam que os animais não tinham consciência moral e, portanto, não poderiam ser julgados. Contudo, para muitos teólogos, todo o acontecimento era parte do plano divino. Se um porco matava uma criança, isso não era apenas acidente. Era sinal de que o mal se infiltrava na ordem criada por Deus. Punir o animal era um gesto simbólico de purificação. Outro argumento favorável vinha do aspecto pedagógico. Julgar um animal, expô-lo em praça pública, executar a sentença diante da comunidade funcionava como aviso. A visão de um porco enforcado lembrava a todos que o pecado e a desobediência, sob qualquer forma, traziam consequências. O espetáculo da justiça era uma catequese visual, em um tempo em que grande parte da população era analfabeta. Mas havia hipóteses alternativas. Alguns estudiosos modernos defendem que esses julgamentos eram, na prática, uma forma de reforçar a autoridade da Igreja e do Estado. Em sociedades rurais vulneráveis, onde a fome e as pragas podiam arruinar uma comunidade inteira, transferir a culpa para animais dava à população uma sensação de ordem. O caos da natureza era enquadrado nos moldes da justiça humana. A reação da população também revela esse conflito. Para os camponeses, ver gafanhotos excomungados ou ratos convocados ao tribunal podia trazer alívio psicológico.
Mesmo sem eliminar o problema real, o ritual oferecia a sensação de que algo estava sendo feito, de que as autoridades não estavam de braços cruzados diante da desgraça. Era, em certo sentido, uma política de esperança. Por outro lado, intelectuais como juristas renascentistas começaram a ridicularizar esses processos. Eles os viam como resquícios de uma superstição arcaica, incompatível com o avanço da razão. Com o fortalecimento do pensamento científico, a ideia de processar animais começou a ser cada vez mais criticada. Ainda assim, demorou para desaparecer totalmente, justamente porque a dimensão simbólica era muito poderosa. Esse embate entre fé e razão se intensificou nos séculos XV e XVI. Enquanto a Igreja defendia os ritos de excomunhão contra pragas, estudiosos em universidades começavam a propor medidas mais racionais: controle agrícola, melhorias no armazenamento de grãos, uso de barreiras físicas. O conflito, portanto, não era apenas sobre animais, mas sobre o modo como a sociedade enfrentava o desconhecido e o incontrolável. Há também quem veja nesses julgamentos um reflexo da visão antropocêntrica da época. O homem medieval acreditava ser o centro da criação, e qualquer criatura que ameaçasse sua ordem deveria ser subjugada. Os animais não eram apenas réus, eram símbolos do caos natural que precisava ser domesticado. A justiça, nesse sentido, não punia apenas o bicho, mas reafirmava a supremacia humana. O clímax dessa discussão surge quando pensamos no absurdo lógico dos processos. Um rato não pode compreender uma convocação judicial. Um inseto não pode reconhecer a excomunhão. No entanto, comunidades inteiras participavam desses ritos, convictas de sua eficácia. A pergunta inquietante é: será que esses julgamentos eram menos sobre os animais e mais sobre os próprios homens? Ao colocar um porco no banco dos réus, a comunidade olhava para si mesma. A cena era um espelho. Punir o animal era punir a violência, a desordem e, em última instância, o pecado que rondava cada ser humano. Talvez, por trás de toda a teatralidade, esses julgamentos revelassem o medo coletivo da fragilidade da vida e a necessidade desesperada de encontrar um culpado visível. Diante dessas hipóteses, o mistério permanece. Eram atos de superstição ingênua? Estratégias de controle social? Rituais pedagógicos? Ou tudo isso ao mesmo tempo? O que sabemos é que, durante séculos, homens e mulheres aceitaram essas práticas como legítimas, mesmo diante de suas contradições. O conflito entre a lógica racional e a crença simbólica nunca foi totalmente resolvido. Ele ecoa até hoje, quando olhamos para esses processos com espanto. E é nesse ponto que a tensão atinge seu auge. Diante de uma mentalidade tão diferente da nossa, resta nos perguntar se, de alguma forma, também não projetamos em outros seres ou fenômenos a responsabilidade pelos nossos próprios medos. Os registros sobre julgamentos de animais não são lendas inventadas muito tempo depois. Eles estão documentados em atas judiciais, crônicas eclesiásticas e relatórios de autoridades locais. Casos como o enforcamento do porco em Falaise, em 1386, aparecem descritos em detalhes nos arquivos da Normandia. Há também documentos sobre processos contra ratos em Autun e contra besouros em Lausanne. Esses textos mostram que, de fato, tribunais civis e eclesiásticos dedicavam tempo e recursos a tais julgamentos. Entretanto, é importante distinguir entre fato e interpretação. Por exemplo, embora realmente tenham ocorrido execuções públicas de animais, nem sempre houve roupas humanas ou rituais completos de tribunal. Alguns detalhes podem ter sido exagerados por cronistas, que buscavam dar tom mais dramático às narrativas. Quanto aos processos contra insetos, a comprovação de que advogados foram nomeados e que excomunhões simbólicas foram proferidas. Mas não se pode afirmar que a população inteira acreditava de modo uniforme nesses ritos. Muitos intelectuais da época já os consideravam absurdos. Isso mostra que a Idade Média não era homogênea. Havia tanto superstição popular quanto críticas racionais emergentes.
As fontes principais incluem coleções jurídicas medievais, como os registros de tribunais eclesiásticos franceses, além de estudos modernos, como os de Edward Payson Evans, que no século XIX reuniu inúmeros casos em sua obra The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Esse material confirma que os julgamentos existiram, mas também ressalta seu caráter simbólico. Portanto, o que é certo? Animais foram efetivamente levados a julgamento e, em alguns casos, executados. O que é incerto? Até que ponto todos os detalhes descritos nas crônicas representam exatamente o que ocorreu? E o que é lenda? A ideia de que esses julgamentos eram universais, ou que todos os animais eram tratados como pessoas em tribunal. Os julgamentos de animais na Idade Média permanecem como um dos capítulos mais enigmáticos da história europeia. Entre a superstição, a religião e o direito, esses processos revelam como sociedades inteiras buscavam dar sentido ao caos e ao medo. Cada execução, cada excomunhão de ratos ou gafanhotos era menos sobre os animais e mais sobre os próprios homens, sua necessidade de ordem, sua luta contra forças incontroláveis, sua tentativa de reafirmar a soberania da lei divina. Hoje, olhamos para esses episódios com espanto, até com certo humor. No entanto, por trás do absurdo aparente, encontramos um espelho da condição humana. Quando culpamos a natureza, quando buscamos bodes expiatórios para nossas tragédias, repetimos, em escala diferente, a lógica medieval. Os julgamentos de animais nos lembram que a fronteira entre razão e superstição, entre justiça e espetáculo, é mais tênue do que imaginamos. O que resta é a reflexão. Em que medida também criamos, em nosso tempo, rituais simbólicos para lidar com aquilo que não compreendemos ou não controlamos? E a pergunta final, deixada em aberto para você: se os homens medievais julgavam animais para enfrentar seus medos, quais são os animais que nós, hoje, colocamos em julgamento?